Too bad you will die. Bem-vindo de volta, esse é o Mais Uma Coisa, mais uma vez aqui no canal 4 Coisas. Se você chegou aqui por qualquer link externo ou recomendação do YouTube, por favor, tenha certeza que você se inscreveu no canal e ativou o sininho para ter sempre conteúdo fresquinho quase todo dia no seu computador, tablet ou celular. Mas vamos ao tema de hoje, videogames. Nós tivemos esse mês 2 lançamentos, um foi Tomb Raider e outro foi Jogador Número 1. O primeiro foi muito mal em bilheteria, sendo considerado mais um fracasso. O segundo, um filme baseado em jogos de videogame, está indo muito bem, obrigado, inclusive está em primeiro lugar nas bilheterias, roubando o espaço de Pacific Rim, deixando Black Panther, sobrevivente, ainda em terceiro lugar. Mas por quê? Por que filmes baseados em jogos de videogame são sempre um fracasso? Quem explica? Qual a explicação? Tá certo que muitos games baseados em filmes também são horrorosos, mas por motivos diferentes. Geralmente é na pressa e no desespero de lançar produtos de marketing para promover o filme, acabam sendo criados jogos horrendos. Porém, estamos aqui para falar de cinema. O que acontece? A primeira hipótese que podemos levantar aqui é que videogames são feitos para jogar, a experiência do jogador é muito importante. E o cinema já é uma arte mais passiva, você está lá para assistir outras pessoas jogarem. A segunda é que o videogame ele é feito para a experiência pessoal do jogador. Já o cinema é uma experiência coletiva, ele é feito para muitas e muitas pessoas assistirem o mesmo material. Em terceiro lugar, linearidade na história. Geralmente, no cinema você tem uma linearidade, você tem um começo, meio e fim de uma história. Nos videogames, você tem múltiplas possibilidades de concluir a história, principalmente nos videogames atuais. Desde 1983, quando surgiram os filmes de videogame, no caso Last Starfighter, que foi um jogo baseado no universo dos videogames, dos fliperamas, temos várias tentativas de adaptar videogames. A própria indústria de videogames mudou muito, de histórias que cabiam num parágrafo muito simples, até histórias extremamente complexas nos jogos estilo sandbox. Como é que o cinema lidou com essas duas fases? Terrivelmente. Primeiro, ela não conseguia criar uma história de 2 horas a partir de um parágrafo, tipo o encanador e seu irmão que precisam salvar a princesa de um rei tartaruga. Não dava para fazer 2 horas de história sem responder várias perguntas, então era muito difícil colocar essa estrutura muito simples em 2 horas de filme com narrativa de cinema, com complexidade de personagens, com empatia. Então isso sempre atrapalhou muitos filmes de videogames lá no comecinho. Com o passar dos anos, as histórias dos videogames estão ficando cada vez mais complexas e longas. Hoje em dia você tem 50, 60, 100 horas de gameplay em cima de um único jogo. E isso o cinema agora está louco, porque ele não consegue colocar 50 horas de gameplay em 2 horas de filme. Então virou outro problema, um problema oposto. Muitas pessoas levantam um problema de que satisfação a audiência vai ter assistindo um filme sobre um jogo, se ela pode jogar o jogo e ter autonomia, mandar nos rumos desse jogo. Qual seria o prazer que as pessoas teriam em assistir outra pessoa jogando? Mas aí vem o gameplay, que é exatamente isso. Você se satisfaz assistindo outras pessoas jogando. Aliás, é como se fosse um filme pornô. Você não precisa estar na ação e tira algum certo tipo de satisfação meio estranha de assistir os outros se divertindo. O próprio programador do jogo Doom, John Carmack, que também foi vertido pessimamente para cinema, o John Carmack falou assim: videogames são como filmes pornô. Não precisa ter muita história não, contando que a ação seja boa. E o jogador lá do comecinho não estava muito interessado também em saber a história dos personagens. Você vê Street Fighter, você joga e só no final você vai saber por que aquelas pessoas estavam lutando. E realmente não interessava saber quais eram as motivações do Donkey Kong jogar barris no Jumpman, que depois foi se chamar Super Mario. Claro que de lá pra cá isso mudou muito, a gente tem jogos que são verdadeiras aulas de cinema, podemos citar Last of Us como um exemplo, mas a verdade é que as coisas não vão bem. Mas você vai me falar, Pablo, você acabou de falar que Jogador Número 1 é um sucesso? Como explica-se isso? Do mesmo jeito que a gente explica o sucesso de Jumanji, que também pode ser considerado um filme sobre videogames, porque pra quem não sabe, o jogo de tabuleiro de Jumanji foi transformado num videogame, de 4 adolescentes jogam esse videogame e entram no mundo do videogame como avatares, e eles têm 3 vidas e tal, que foi muito bem sucedido e realmente é uma ideia muito legal. Então qual é a diferença? Como lá no início do Last Starfighter, como o Tron, são jogos que citam videogames, eles têm o referencial do mundo de videogames, eles não são exatamente adaptações de videogames. É o mesmo caso também do Detona Ralph, que também foi um sucesso, e ele teve essa ideia genial de colocar todos os personagens conhecidos como coadjuvantes
e criar personagens novos para seguir a história. Isso criou uma forma muito mais segura de se contar essa história sem toda aquela pressão de ser fiel ao material fonte. É claro que também existem filmes ruins sobre videogames, como por exemplo Pixels. Só quem viu sabe o que eu tô falando. Você vai me perguntar, existem bons filmes de videogame? Cara, todos eles foram fracassos junto aos fãs. E perder sua fanbase é a primeira coisa que pode acontecer para um fracasso de um filme. Como uma exceção, podemos citar Warcraft, que foi um filme bem de bilheteria, que foi bem entre os fãs, porque respeitou o material fonte, mas entre os críticos foi completamente detonado, porque justamente ele era explicativo de menos, ele jogava o universo ali, sem explicar muita coisa, e se você não jogou o jogo, realmente você corria o risco de ficar um pouco perdido. Temos que lembrar também que nem sempre respeitar os fãs cegamente é fórmula de sucesso. I want the film to connect to the fans. Você pode dizer, Silent Hill é bom. Você pode dizer, Mortal Kombat é bom. Eu já falei isso aqui no programa. Mortal Kombat, cara, não é bom não. Ele tem uma trilha sonora empolgante e um garoto de 10 anos que não tinha mais nada, não tinha outra possibilidade de assistir videogame na televisão, que era você. Fora isso, não tem nada que salva aquele filme. Christopher Lambert de Raiden, com cara de deboche. Pensem nisso. Os executivos da Nintendo costumam dizer que o segredo de um jogo é o gameplay. A experiência do jogador vem em primeiro lugar, a história pode vir depois. Eu acho que esse pode ser o começo para cineastas e pessoas envolvidas com produção de filme começarem a entender como funciona o jogo de videogame. O grande desafio não é transportar a história, o que já é difícil de fazer, mas transportar a experiência do jogador, a experiência de ser outra pessoa. Pablo, é questão de fazer um jogo em primeira pessoa, então? Doom já tentou fazer isso, o resultado foi muito ruim. Aliás, falaram na época sobre o filme Doom. Eu nunca joguei Doom e nunca saberei como é jogar Doom, porque eu assisti o filme. Pra você ver o tamanho do fracasso na tentativa de transportar a jogabilidade. De lá pra cá também tivemos Double Dragon, que coisa horrorosa, Street Fighter, quem não lembra daquela galhofa, o Raul Julia morrendo de desgosto como Bison. A grande diferença é essa, o cinema tem arcos e histórias. O videogame ele é bem mais aberto, ele é bem mais direcionado para todos os lados. Filmes como Assassin's Creed não conseguem transportar o espírito do videogame para as telas de cinema, justamente porque são jogos feitos em sandbox, onde tudo acontece ao mesmo tempo, você pode ir para qualquer lado e a história só caminha quando você fica meio entediado de zoar com a cidade inteira. Porque mesmo Tomb Raider transportando cenas idênticas do videogame, totalmente inspiradas no jogo de 2013, para o cinema, não conseguiu deixar os fãs satisfeitos. Porque faltava uma coisa muito importante, que era a sensação de jogabilidade. E sabemos também aqui que os fãs de videogame são impossíveis de agradar, são as pessoas mais difíceis de agradar. Eu aqui que faço o canal de cultura pop, tenho diversos programas sobre diversas áreas da cultura pop. Os programas baseados em videogame e, faça justiça, animes, são os que têm o público mais difícil de agradar e mais complicado de satisfazer. Quer saber um bom exemplo de quem transporta um clima de videogame, mesmo sem ter essa intenção para o cinema? O Scorsese. Se você olhar o Taxi Driver, tem várias cenas, várias tomadas, segredos ali narrativos que se parecem pra caramba com videogame, que poderiam ser bem cenas de um videogame e que eu acho que coloca você na pele do Travis Bickle, que é o personagem do filme. Em determinado momento você se sente o personagem. Isso é a experiência de gameplay, que foi transportada para o cinema sem ter diretamente uma necessidade de fazer isso, mas que foi muito bem executada. Então pode ser ali uma cartilha para futuros filmes de videogame que espero melhorem e sejam cada vez melhores, assim como os filmes de super-heróis, né, que eram considerados completamente descartáveis para crianças e vão direto para a TV, principalmente com o filme de Super-Homem no final da década de 70 e com o filme do Batman no final da década de 80, começaram a dar muito dinheiro e os caras pensaram, vamos fazer então filme de super-heróis, porque isso aí pode dar dinheiro. Mas aí começou a desgraça, porque eles não conheciam o universo de super-heróis. Os cineastas não tinham essa vivência. Eles conheciam o Fantasma, eles conheciam o Sombra, eles conheciam personagens bem lá no início, Dick Tracy. E foram as escolhas, né, dos anos 90 para os heróis de cinema. E todos eles fracassaram redondamente. E depois, futuramente, mesmo pegando personagens mais recentes, eles tinham tremendo medo de se jogar no universo das histórias em quadrinhos, das cores, da ação, dos diálogos, porque eu acho que eles tinham vergonha e queriam fazer um filme mais adulto. Então a solução era botar couro preto em todo mundo e descaracterizar completamente os personagens dos quadrinhos. Com o tempo é que a coisa foi chegando num nível, chegaram pessoas que viveram histórias em quadrinhos, que sabiam contar boas histórias em quadrinhos e criaram
filmes, aí sim, de grande sucesso, que hoje revigoraram o gênero a ponto de chamarem de renascença. E as coisas demoram, né? Uma linguagem nova, uma mídia nova para ser transportada para o cinema, demora muito até eles acharem um jeito de fazer isso com competência. O Senhor dos Anéis, por exemplo, levou quase um século para ser bem adaptado para o cinema. Antes disso, teve várias tentativas, algumas bem artísticas, outras bem frustradas, mas para sair direitinho, demorou quase um século. Até jogos de tabuleiro, né, já foram adaptados para o cinema. Batalha Naval foi um deles, ou Ija, né, o jogo de tabuleiro do copo também. Mas se você quer um bom jogo adaptado para o cinema, eu posso citar aqui Os Sete Suspeitos, baseado no detetive, né, no inglês Clue. Se você não viu Os Sete Suspeitos, corre e vai assistir agora, porque é muito bom. E é um filme que adapta exatamente a atmosfera de um jogo extremamente simples para o cinema, com personagens interessantes, com ação, com diversão e com um final muito legal. Então, fica a dica aqui do Quatro Coisas, vai assistir Clue, Sete Suspeitos agora, para você ver como é feita uma adaptação de jogo, não, jogo de videogame, jogo tabuleiro, que também já existe há muitas décadas, para o cinema. Então a gente espera que a mesma coisa aconteça com os filmes de videogame, que finalmente perca-se essa vergonha de ser videogame, tá? Pessoas querem fazer cinema baseado em videogame, mas não respeitando o material fonte, pegando só aquilo ali como propósito de marketing, como é Resident Evil, como foi Hitman, como foi Max Payne, e como provavelmente, pelo que a gente tá vendo os trailers, vai ser Rampage quando sair no cinema. Espero que não. Mas e você? Qual a sua opinião? Qual o problema dos filmes de videogame? Deixa seu comentário aqui embaixo com a sua opinião, que eu vou estar conversando com vocês em tempo real. O vídeo vai sair, eu vou estar lá embaixo conversando com vocês ao vivo, como se fosse um chat. No caminho, não esquece de dar o like no vídeo. Você pode também sugerir assuntos aqui embaixo nesse comentário, tá bom? Não esquece também, tá vendo esses nomes aqui? É o pessoal que contribui, que assina o canal no PicPay. Se você já conhece o PicPay, procura lá o Quatro Coisas. Se não, pega esse link aqui, baixa o aplicativo, aí você busca o Quatro Coisas e descubra como ser sócio da Sociedade de Consumo Pop e ter várias vantagens e macetinhos aqui no canal. Tá bom? Isso é um recado para vocês e até a próxima. Tchau!